Quando a gente está falando sobre histórias incríveis, é claro que em um primeiro momento a gente já vai direto e fala de quem? Eles, claro, os personagens. Quem são eles? Sua personalidade, sua ambição, seus dilemas. E quando a gente fala sobre design de personagens, então? Meu Deus, lá na nossa enciclopédia de quadrinhos nacionais, onde a gente registra toda a nossa experiência de leitura nesses mais de 200 episódios de LQN, até a data de gravação desse vídeo, nós temos até uma galeria própria só para os personagens com o design mais incrível. Confere lá. Mas e quando a gente fala sobre ambientação? Nossa, aí a maioria dos autores e artistas da comunidade já saem correndo. Filho chora e a mãe não vê. É um Deus nos acuda. Talvez por aquela impressão de que desenhar cenários é algo muito difícil, que nem todo mundo sabe lidar e tal. Fora todo aquele rolê de ter que aprender sobre pontos de fuga e tudo mais que a gente escuta por aí, né não? Agora, e quando a gente se depara com aquele cenário bem feito, que cria aquele clima para a história? É uma das coisas mais encaixadas que tem. Você é instantaneamente transportado para aquele universo. E sabe o que esses cenários têm em comum? Eles não são só paisagens estáticas. Eles possuem uma atmosfera, possuem um clima, a ambientação completa, ora essa. Às vezes você nem percebe de primeira, mas lá está aquela neblina naquela floresta assombrada. Lá está a maresia naquele cenário praiano. E um dos componentes climáticos que mais chamou a atenção da nossa comunidade até hoje e que adiciona uma dramaticidade extra nas cenas é ela, claro, a chuva. Água caindo do céu, alterando o clima da cena e despertando os sentimentos mais variados nos leitores. E é por isso que hoje nós vamos com eles, os quadrinhos nacionais com cenas na chuva. Então vamos começar em uma cena que despertou esse sentimento da nossa comunidade. Em Insane Crow, um quadrinho sobre um agente sobrenatural chamado Zack, que enfrenta diversas criaturas nefastas. A ambientação é bem urbana, em uma cidade bem noturna, que lembra um pouco a Londres da era vitoriana, sabe? Chamada Litius, cheia de becos escuros e vielas, no máximo iluminadas pela luz da lua. Zack é temido pelas criaturas e ele é conhecido como Crow. Ele trabalha para a morte e realiza várias missões que exigem dele muita investigação e eventualmente perseguições e batalhas de vida ou morte. É o caso da cena em questão, em uma perseguição incrível onde você nem sabe direito quem é a presa e quem é o predador, quem tá fugindo e quem tá caçando. Basicamente o que guia a intensidade do combate é a chuva, cara. Conforme a luta vai chegando no seu clímax, a chuva vai se transformando em uma verdadeira tempestade. E você nota essa intensidade, o aumento da tensão enquanto os raios vão caindo e o volume de água aumenta. É realmente de tirar o fôlego. Então, se você curte algo assim, ou quer estudar uma construção de clima bem feita, não perde esse quadrinho. A velocidade com que a gente costuma consumir conteúdo tem mudado muito, né não? Conteúdos de 30 segundos que precisam satisfazer essa nossa vontade de consumir e consumir. E isso foi se alastrando para todas as mídias. Já é uma característica do ser humano médio. Toda essa instantaneidade alterou a dinâmica com que muitas histórias são contadas, inclusive aqui no nosso próprio universo dos quadrinhos nacionais. E eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, que quando eu encontro histórias que são contadas com a riqueza de detalhes que Senet, a Espada Rubra, conta, eu fico muito feliz de poder finalmente voltar ao ritmo com o qual eu tenho o maior conforto de ler, mergulhar naquela história e acompanhar detalhadamente, pedaço por pedaço. E vocês me conhecem das lives, sabem que eu gosto de ler detalhezinho por detalhezinho. E eu guardo na memória, hein? Na cena em questão, a chegada da chuva e a permanência dela durante boa parte do embate é tão interessante de ser notada que sabe aquele cheiro de terra molhada que antecede o primeiro relâmpago? Você sente? O barulho das gotas batendo nas árvores e espantando os pássaros? Você percebe? Aquele aumento repentino na intensidade inicial, típico das chuvas de uma noite de verão? Também. E como é um combate, toda essa antecipação que essa narrativa do início da chuva traz, também é a antecipação da protagonista Ayla encarando a besta sinistra que ela vai ter que derrotar. Os primeiros passos na lama molhada, os pingos resvalando na sua lâmina, as poças d'água que vão se formando, é tudo perfeitamente construído
antes do decisivo embate. Incrível, né não? Quadrinho completo em 6 capítulos, devora ele e adiciona no seu repertório pra já. E na linha das grandes narrativas construídas e que nós tivemos o prazer de ler lá nas nossas lives da LQN, eu trago para vocês mais uma história que tem toda essa calma e cuidado de nos apresentar cada detalhe, fazendo com que a gente chegue a sentir o frio que o protagonista sente, além da melancolia, de relembrar a tragédia de vivenciar e sobreviver a uma guerra. Em Medalha Dark, ganhar uma medalha de honra em campo de batalha pode ser de extrema gratificação para uns, mas não para o nosso protagonista, o Soldado Santos, pois a sua medalha não foi tão honrada assim. O quadrinho começa com um senhor em frente a uma lápide, sob uma chuva bem triste, o que, como eu disse, causa uma sensação instantânea de melancolia, enquanto a história te leva para um flashback de uns 50 anos, quando o soldado tinha ali pelos seus 20 e poucos anos. O caminhar sob a chuva, as roupas de frio, a neblina em volta, a única coisa que ele consegue perceber à distância são seus outros 4 companheiros de pelotão. O resto, só neblina e chuva, e mais chuva, e mais chuva, por horas de caminhada. Ao longo de toda a história, que é narrada sem o uso de balões de fala, a chuva funciona como um guia por toda essa sensação de indecisão, medo, confusão, que são características de uma situação de guerra, né? Certas vezes mais intensa, outras menos, mas que acompanha o quadrinho do início ao fim. Que experiência! Bom, nesse momento, então, nós já passamos pela chuva que intensifica uma perseguição, uma boa cena de ação. Também já falamos sobre a chuva que cria uma antecipação, toda uma tensão pré-batalha final. A chuva melancólica que guia os sentimentos nostálgicos de um veterano de guerra. Quais as chuvas que estão faltando? Ah, mas é claro, Blackened Days, Noite da Verdade. Giovanni Giaro é encontrado morto sem alguns órgãos do seu corpo, mas também sem marcas de cortes que identifiquem a remoção dos mesmos. Após alguns anos se passarem com esse caso não resolvido, Alan Giaro, filho de Giovanni, finalmente decide ir atrás de respostas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Chuva de mistério, terror, é claro, um terrível assassinato misterioso que inicia toda uma trama à sua volta. O terror que a gente consegue notar nos olhos da vítima fugindo até um beco, uma rua sem saída, lutando pela sua vida, os últimos lamentos implorando ao seu algoz para continuar vivo. Se tem uma cena que iniciou de uma forma muito dramática uma história, foi essa. Se você está atrás de inícios impactantes, dá uma conferida nesse quadrinho. Agora sim, aos LQNers mais atentos e mais antigos da nossa comunidade, a cena que inaugurou a nossa galeria de cenas incríveis do quadrinho nacional. Sim, pois é, a primeira cena registrada na enciclopédia é uma cena na chuva. A chuva da vida, chuva da esperança. Mas que nós tivemos que retirá-la, pois seria um tremendo spoiler. Aqui no nosso vídeo nós vamos ter esse cuidado também. Vem comigo. Roland. A história de um druida chamado Roland que percorre o mundo com a sua companheira Tala, exorcizando demônios e salvando pessoas de espíritos malignos. Nesse one-shot a história começa em uma vila pobre e seca que não recebe a visita de chuvas há muito tempo. A trama se desenvolve nas tentativas do Roland de fazer a chuva voltar. Por muitas vezes tentativas atrapalhadas, por outras tentativas que fazem você arregalar os seus olhos, encontros com entidades sobrenaturais incríveis e toda uma mitologia que você quer conhecer mais e mais. O ápice dessa história se encontra na conclusão se o Roland encontrou ou não uma forma de trazer a chuva de volta para a vila. Porém, não é aí que está o ouro. A metáfora aqui é em relação ao nosso protagonista, com a sua própria fé na humanidade, há tempos perdida a julgar pela sua ganância sem tamanho, como se a única coisa de valor nesse mundo fosse o dinheiro. Em sua última encarada, pra valer, no pessoal da vila, o olhar dele ficou gravado no meu coração e no da galera da live, com certeza. Será que ele viu algo mais valioso que o dinheiro? Vai lá dar uma olhada nesse incrível one-shot que fez história na LQN. Olha, galera, há quanto tempo que eu queria fazer esse vídeo, viu? O meu muito obrigado a todos vocês por me proporcionarem essa experiência incrível, cara, de verdade. Existem muitos temas que compõem o básico de uma história em quadrinho. Os personagens, os cenários. Mas e o que está em volta disso tudo?
dando aquela liga, aquela unificada na história, na proposta de viagem levada para o leitor. Pode apostar que essa dimensão mais etérea dos quadrinhos tá sempre no nosso radar aqui na LQN. No meu e no de todos vocês, membros da nossa maravilhosa comunidade. E por favor, deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal para receber mais vídeos como esse e considerem se tornar apoiadores no nosso Apoia-se. O meu muito obrigado especial aos nossos apoiadores que fazem esse canal de YouTube existir. Se não fossem eles, nada disso seria possível. Um beijo e até o próximo vídeo.